No vídeo de hoje vamos trazer a análise da IRB, negociada com a IRB3 na Bovespa. É uma ação de uma empresa aí que apresentou uma queda significativa nos últimos anos. Vamos avaliar se a empresa já apresenta algum sinal de recuperação e como estão os principais números dessa empresa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Trazendo então rapidamente ao controle acionário da empresa, a gente tem a maior participação do Bradesco, seguido por Itaú e BlackRock. Essas são as três grandes participações da IRB. Neste gráfico apresentamos os últimos resultados anuais da empresa. A gente pode dizer que existem dois momentos bem claros no gráfico. Em termos de receita, de 17 a 2020 houve aumento da receita, mas a gente percebe aí um encolhimento na receita de 2020 em diante. Também em termos de lucro líquido, podemos dizer que até 2019 o resultado da empresa foi um, a partir de 2020 foi outro. Nos resultados trimestrais confirmam e seguem nessa tendência, uma ligeira queda na receita e também o lucro líquido aí apresentando queda entre 22 e 23. Olhando agora a participação de resultados, a gente tem que a parte patrimonial Brasil é a maior participação. Patrimonial exterior vem com 18% na sequência e depois a parte de seguro de vida no Brasil. De maneira geral, a gente tem aí uma parcela de 62% vindo da receita do Brasil e o restante no exterior. Lembrando que exterior aqui estamos falando principalmente de América Latina, tá? Em termos de resultado, a empresa com esses resultados tão erráticos, ela pagou dividendos há alguns anos atrás, né? Mas desde 2020, 2021, um valor muito pequeno, a gente não tem pagamento constante de dividendos para essa empresa. No gráfico de fluxo de caixa também percebemos algo interessante. A gente tem as atividades operacionais gerando fluxo de caixa negativo, sendo compensado em parte aí pelas atividades de financiamento. Esse é um ponto de atenção também, podemos dizer que não é uma empresa 100% saudável, né? Agora vamos falar de dois índices básicos aí da indústria de seguros. A gente tem aí o índice de suficiência de patrimônio líquido ajustado. Esse não apresenta grandes variações, mas o índice combinado, que basicamente quando esse índice é abaixo de 100%, a gente tem uma situação de lucro da empresa. E como podemos ver aí, especialmente 22 e 23 foram anos aí que esse índice cresceu significativamente, indicando aí o mau resultado que a gente vê em outros indicadores da empresa. O valor patrimonial tem que ser mantido em patamares aí praticamente constantes ao longo dos anos. Trazendo agora o gráfico de PL e PVP, como o lucro é negativo, o PL, né, a relação ela não aparece, né, fica no campo negativo, e a relação preço-valor patrimonial a gente percebe aí a variação significativa aí no indicador dessa empresa. Comparando ela com outras empresas de seguros, eu diria que até covardia, né? A gente tem aí a BB Seguridade, né? Com indicadores muito melhor, como podemos ver aí. A Porto Seguro, que está em patamar de preço pelos indicadores um pouco mais alto, né? O dividend yield mais baixo. Então, a gente tem aí são realidades muito diferentes. Olhando de maneira geral os indicadores da IRB, né? Não tem como escolher ela entre as empresas, aí, as principais empresas de seguro. Lembrando que embaixo aqui nas duas últimas linhas são duas empresas estrangeiras da área de seguro que eu trouxe também para ter uma ideia como variam esses números, né? Variam absurdamente entre empresas diferentes, né?
No gráfico de cotação da ação, vale um comentário, né? De fato, a ação da IRB ela nunca chegou nesse patamar de mil e tantos reais, mas tivemos grupamento de ações, né? Então, o preço é o preço aí do resultado de diversos grupamentos que a gente teve recentemente. Mas dá para perceber aí o nível de queda do preço da ação de maneira geral aí, que foi muito significativo ao longo dos últimos anos. Em termos de projeções, a gente tem aí a média dos analistas apontando para um valor menor do que a ação possui hoje. Apesar disso, uma parcela ainda importante recomenda a compra e recomendação neutra os demais. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda do ativo. Trazendo alguns dados importantes a respeito da empresa. O primeiro é o consumo de caixa operacional. Então, assim, é uma empresa aí que está demandando caixa para manter as suas operações, né? A empresa tem adotado uma estratégia de concentração, então a participação de seguros no Brasil aumentou. Eles deram uma melhorada no índice combinado, mas ainda assim, como vimos aí, está longe de ser um índice que aponta para uma empresa saudável, né? O histórico de sinistros tem apresentado uma ligeira queda no índice da sinistrabilidade, isso é um dado positivo para a empresa. E aqui temos a evolução das provisões técnicas, elas estão num patamar aí de cresceram um pouco e agora deram uma ligeira redução. Trazendo agora algumas notícias da empresa, a empresa trouxe um ex-ministro para o cargo de presidente do conselho, era o ministro do governo Michel Temer, né, entre 16 e 18. O Santander elevou o preço-alvo de 24 para 43, mas fez alerta sobre o efeito do Nel Ninho sobre o resultado das ações da IRB. Esse teve um reflexo positivo no dia que foi anunciado. E a IRB vai emitir 250 milhões em debêntures para auxiliar a sua cobertura de provisões. Então, são todas notícias recentes do último mês aí a respeito da empresa. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos das ações da IRB. Do lado positivo, o setor em si ele é um setor interessante. Em compensação, os pontos negativos são muitos. A queda de receitas e de lucro da empresa, diversificação no exterior, foca apenas em América Latina, então não é uma grande diversificação. Indicadores ainda não são positivos para a empresa de maneira generalizada, né? E o histórico de queda da ação e as projeções dos analistas de queda adicional. Então, é uma ação de empresa que não tem apresentado os números positivos até o momento. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.